Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Hoje nós estamos no dia 18 de junho de 2020 e hoje é o dia de nós podermos ter a exposição da palavra de Deus, especificamente do Evangelho de João, o capítulo 16, que nós vamos terminar hoje, né? Hoje nós terminamos o capítulo 16 de João, vamos trabalhar, vamos expor do verso 25 até o versículo 33. E eu convido você, desde já, a pegar a sua Bíblia para que nós possamos ler a palavra do Senhor e estudarmos essa palavra e nos edificarmos com ela. Graças a Deus por mais um dia de vida, graças a Deus pelo pão que Ele tem colocado na nossa mesa, pela sua vida, pela minha vida, pela sua família. E graças a Deus porque nós temos boas notícias, né? O nosso governo, o governo aqui de Pernambuco, a partir de segunda-feira, ele estará permitindo que as igrejas recomecem os seus cultos, né, as suas atividades religiosas, claro, com todas as precauções, né, com todos os cuidados, né, seguindo o protocolo que eles têm orientado, e nós não agiremos de forma diferente, nós vamos agir de acordo com a orientação do governo do nosso estado, e vamos reabrir, começando o nosso culto de oração, terça-feira que vem, já com tudo certinho, com álcool em gel nas entradas da igreja, com toda a proteção, toda a higienização que é necessária, o distanciamento dos irmãos, e eu creio que será uma bênção. Será muito bom poder rever os irmãos, estar juntos e podermos juntos adorar o nosso Deus, né, presencialmente. Não mais somente apenas através de vídeos, né? Você aí do outro lado, eu aqui, mas estaremos juntos. Amém? Nós vamos orar ao Senhor e de imediato já vamos para a palavra de Deus, vamos expor a palavra de Deus e que Deus, através do seu Espírito Santo, usando a sua palavra, possa edificar a minha vida e a sua vida nesta noite. Amém? Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e te pedir que o Senhor venha nos dirigir, venha nos dar graça, venha falar o nosso coração através da tua palavra, e venha abençoar, Senhor, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, dos irmãos que estão doentes, as irmãs que estão doentes. Abençoe teus servos, abençoe tuas servas, ser na vida de cada um, Senhor, e fala ao nosso coração. É o que nós queremos nesta noite, Senhor. Abençoa a nossa igreja, a Igreja Batista Ebenezer, abençoa cada pessoa que é inscrita neste canal, e que a tua palavra venha atingir muitas vidas, que o Senhor venha alcançar muitas pessoas através daquilo que é falado aqui neste canal. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo e te pedimos graça e misericórdia para que teu nome seja glorificado em nossas vidas. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em João, capítulo 16, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 25. Na semana passada, nós estudamos do versículo 15, ou melhor, do versículo 16, né? Nós estudamos do versículo 16 até o verso 24. E hoje nós vamos estudar do verso 25 até o versículo 33, terminando todo o capítulo 16, no qual eu já falei para vocês que Jesus ainda está no cenáculo, ainda está conversando com os seus discípulos, orientando os seus discípulos, e nesse diálogo que ele tem com os seus discípulos ali no cenáculo, ele traz tanto palavras de exortação, como palavras de conforto, como também algumas predições sobre o que vai acontecer no futuro, tanto no futuro próximo, como no futuro que requer ainda algum tempo. Mas, especificamente, aqui nesse texto que nós vamos trabalhar hoje, que é do verso 25 até o verso 33, nós temos as palavras de despedida, né, do Senhor. Né? O Senhor, ele na verdade, ele vai se despedir dos discípulos, vai trazer ainda algumas outras predições, e o melhor é que ele está encerrando o seu diálogo com os seus discípulos, logo após, no capítulo 17 de João, ele vai fazer a sua oração sacerdotal. Então, seu diálogo não é mais com seus discípulos, mas é um diálogo diretamente com Deus. E logo no capítulo 18, ele é traído por Judas, ele é entregue aos soldados, e aí começa toda
toda a madrugada de julgamento e depois crucificação, morte, e aí vocês já sabem a história como é. Então, o tema que eu gostaria de dar a essa pequena parte do capítulo 16, que vai do 25 ao 33, não seria palavras de despedida, embora ele vá se despedir dos seus discípulos. Mas o tema que eu gostaria de dar a essas últimas palavras é de que Jesus venceu e nós também somos vencedores com ele. Por quê? Porque o último versículo, ele vai justamente trazer essa afirmação. No último versículo do nosso texto, no capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu acho que esse tema é um tema completamente adequado, fiel ao que Jesus tem tratado durante esse tempo com os seus discípulos ali no cenáculo, onde eles participaram da Páscoa, onde eles celebraram a ceia. Ali houve muitas informações, muitas revelações, ali houve muito ensinamento, né? Muitas coisas novas para os seus discípulos, outras coisas ele não falou porque eles ainda não tinham a capacidade de compreender, isso só se daria depois de toda a obra da salvação do Senhor e da vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Porém, aqui, no final dessa conversa, desse diálogo, dessa noite tão especial, a sua última noite com os discípulos ainda em vida, depois ele vai morrer, né? Já no outro dia ele é crucificado. Então Jesus ele traz essa palavra de que ele venceu. E é interessante que ele usa essa palavra também não somente para afirmar apenas a sua vitória, mas também para trazer alegria e ânimo ao coração dos discípulos. Então, leia comigo a palavra de Deus a partir do verso 25 do capítulo 16 do Evangelho de João. Diz assim: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente, e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato viestes de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Então, meus irmãos, Jesus ele venceu o mundo e nesse texto ele roga ou ele traz para nós uma palavra de ânimo para que nós possamos continuar firmes. É claro, ele já tinha dito antes, como nós já lemos anteriormente, no capítulo 15, que o mundo odiou Jesus e o mundo odiaria também os seus discípulos, então isso não seria nenhuma novidade. E aqui no final do seu diálogo com os seus discípulos, ele procura mostrar que ele sai deste mundo voltando para o Pai como vencedor. E assim como ele venceu, todos aqueles que estão com ele devem se animar, porque apesar de enfrentarem dificuldades também, eles também serão vencedores por causa do seu Senhor, ou por causa de Cristo. O nosso texto começa dizendo as seguintes palavras, no verso 25. Jesus ele diz: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai.
Os irmãos sabem que quando Jesus ele usa essa palavra, ou essas duas palavras, essas coisas, quando ele diz a expressão, né, essas coisas, ele está se referindo a todas as palavras que ele tem dito no cenáculo, ali para com seus discípulos. Muitas dessas palavras, elas eram veladas, ou seja, o significado delas não era claro, podia dar a entender significados diferentes. É isso que os estudiosos chamam de machal, mas Jesus agora ele afirma claramente que ele não vai falar mais de uma maneira velada com seus discípulos, de uma maneira mais reservada em termos de revelações sobre o Pai com eles. Mas chegou a hora em que ele vai ser muito mais claro. Ele já tem sido claro, já tem sido mais claro para os seus discípulos. Até porque era necessário que essa revelação ela fosse gradual da parte de Jesus para seus discípulos, porque eles ainda não tinham capacidade de compreender as coisas. Entendam que a obra da redenção, o sacrifício de Cristo, ele ainda não está realizado. Então, esse sacrifício ele está num processo de realização. O Senhor ainda vai ser crucificado no outro dia. Então, é necessário que ele, aos poucos, vá revelando o plano de Deus, o plano redentor de Deus, através da pessoa de Jesus, para os seus discípulos. Não somente através da pessoa de Jesus, mas todo esse plano, começando desde a escolha antes da fundação do mundo, pelo Pai, com a obra da redenção realizada pelo Filho e a continuidade, a aplicação dessa obra por meio do Espírito na descida ali na festa do Pentecostes. Então, essa noite ela é uma noite memorável porque Jesus agora aqui no verso 25, ele diz, olha, chegou a hora, né, em que eu não mais falarei com vocês por meio de comparações, mas falarei claramente. Se você quer algum exemplo de algumas maneiras ou de algumas palavras ou frases ou ensinos que Jesus usou várias comparações, basta você lembrar, por exemplo, quando ele falou em destruir o templo e reconstruir em 3 dias, quando ele disse que era o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, quando ele fala sobre nascer de novo com Nicodemos, quando ele usa o símbolo, a figura, no capítulo 15 da videira, quando ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos, o pai é o avicultor. Então, quando ele usa esses termos, quando ele fala sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, por exemplo, em João capítulo 6, aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue, ele tem a vida eterna, etc. e etc. Há muitas palavras que são palavras em figuras, ou em forma de figuras que não são fáceis de compreender. E o Senhor Jesus, em vários momentos, usou essas palavras para ensinar verdades espirituais àqueles que as ouviam. Por isso, meus irmãos, que agora ele diz, eu vou falar com vocês diretamente, claramente, né? Essa promessa em que toda a revelação ela se torna clara para os discípulos do Senhor, ela não vai acontecer especificamente agora, no término das suas palavras, ali naquela noite da ceia, ali no cenáculo com os discípulos. É claro que Jesus ele está apontando não somente para o que vem de agora até a sua ressurreição, mas quando ele diz aqui aos seus discípulos, olha, vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Ele está falando agora de tudo que vai acontecer depois da sua crucificação, ressurreição, ascensão, a vinda do Espírito Santo. Então, tudo, depois essa revelação se tornará muito clara no coração de todos os seus discípulos. Nós podemos ver isso, por exemplo, nas cartas de Paulo. As cartas de Paulo são claras em relação a essa revelação, a essa verdade do Evangelho, a verdade da salvação em Cristo, a obra de Cristo, o porquê de Cristo morrer por nós, a ideia do substituto legal morrer em nosso favor, a ideia de que nós merecemos a condenação, mas Cristo ele recebe essa condenação em nosso favor e agora nós recebemos a sua justiça. Paulo fala sobre isso em Romanos 3, verso 21 ao 25. Ele fala sobre essa obra também em Efésios capítulo 1, verso 3 ao 14, em Filipenses capítulo 2, verso 9 ao 10. Então,
no porvir, no futuro distante, próximo e distante, ou seja, no segmento do processo da salvação do povo de Deus, essa obra ela ficaria clara em suas mentes e em suas almas. Eu entendo a obra da salvação. Você entende a obra da salvação em Cristo. O que era ainda não tão claramente compreensível para os discípulos aqui nesse momento. Então, Jesus está dizendo: olha, isso vai se tornar claro para vocês, muito claro, como está claro para nós hoje, por causa do que já aconteceu, a obra completa da redenção na cruz do Calvário e também a obra da aplicação dessas verdades, daquilo que aconteceu em nossas vidas por meio do Espírito Santo em nós. Está claro isso para vocês? E aí ele continua no versículo 26. E no versículo 26 ele diz: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. O que Jesus diz agora é que o foco da oração dos discípulos, ou a maneira como os discípulos vão orar, é uma maneira agora que necessariamente ela envolve a pessoa do mediador, a pessoa do Senhor Jesus. Se eles antes oravam somente ao Pai, agora com a obra da redenção, eles precisam entender que a oração deles é aceita por Deus mediante Cristo, pela obra de Cristo, pelos méritos de Cristo. Por isso que ele diz: olha, naquele dia pedireis em meu nome. Eles não oravam no nome de Jesus. Eles tinham Jesus com eles e eles oravam diretamente ao Pai. Você vê pela própria oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina aos seus discípulos, ele não inclui ali a sua mediação, embora essa mediação ela seja necessária. Mas aqui ele deixa claro que as nossas orações, na era do Espírito Santo, depois da morte de Cristo, na vinda do Espírito, a oração dos discípulos do Senhor, precisam agora estar em harmonia com a revelação redentora e com a base, ou seja, a base dessa oração é a obra expiatória que Cristo fez por cada um de nós. Então, quando eu oro a Deus, quando eu oro ao Pai, eu oro em nome de Jesus. Não como algo milagroso, não como algo místico. Quando eu cito o nome de Jesus, eu estou citando conscientemente de que Deus, ele ouve a minha oração e ele atende o meu pedido. Primeiro, se o meu pedido for feito não pelos meus méritos, não porque eu mereço, não porque eu sou digno de alguma coisa, porque eu sou digno apenas de condenação, eu sou digno de morte, eu sou digno de punição eterna. Mas quando eu oro a Deus e entro na sua presença em oração, eu oro agora reconhecendo que eu só posso estar em sua presença e receber algo dele, da graça dele, porque Jesus Cristo, ele morreu pelos meus pecados. E agora eu tenho acesso à presença de Deus, ao trono do Pai, por meio do meu mediador, que é Jesus Cristo, aquele que derramou seu sangue por mim. A segunda coisa é que eu tenho que entender que, além de orar em nome de Jesus, ou seja, com essa consciência de que eu posso orar por meio da obra que Cristo fez por mim, por intermédio dele, é que a minha oração também ela precisa estar em harmonia com a vontade de Deus revelada em sua palavra. Aquilo que eu não sei, eu não sei. Então eu posso orar pedindo determinadas coisas que eu não tenho conhecimento da vontade de Deus, porque não está revelada em sua palavra. Mas aquilo que já está revelado na palavra de Deus, eu devo orar em harmonia com essa revelação. A minha oração ela não pode ser jamais contrária àquilo que Deus diz em sua palavra. Porque se eu oro contrariamente àquilo que Deus diz em sua palavra, eu estou orando em vão, mesmo sendo em nome de Jesus. Porque a minha oração é contrária à vontade revelada de Deus para a minha vida. Um exemplo bem simples. Vamos dizer que alguém tenha magoado você. E você está ferido ou está ferida com essa pessoa e você está orando a Deus, e de repente, no meio da sua oração, você se lembra dessa pessoa
E na sua oração você diz, ó Senhor, me ajude a jamais perdoar essa pessoa, a continuar assim do jeito que eu estou, porque o que ela fez foi muito ruim para a minha vida, eu não suporto essa pessoa, eu espero que o Senhor a condene, que o Senhor, né, venha puni-la, e que eu jamais possa encontrá-la ou perdoá-la, e que eu continue firme no meu propósito, na minha resignação de não perdoá-la. Essa oração ela é totalmente contrária ao que a palavra de Deus nos diz. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Na própria oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, ele diz, Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, a minha oração, ela precisa estar em harmonia com a palavra revelada de Deus. É como uma moça que quer namorar um rapaz e ela está orando a Deus e pedindo a Deus, né, que Deus abençoe esse namoro, sabendo que esse rapaz, ela, né, no caso, sabendo que esse rapaz não tem temor a Deus, não tem compromisso com Cristo, não crê em Jesus Cristo, não crê na palavra de Deus, então, se ela faz essa oração, ela está fazendo uma oração que é contrária à vontade revelada de Deus, pois a própria Bíblia nos ensina a procurarmos alguém para namorar, noivar e casar, que compartilhem da mesma fé, que estejam em Cristo, que estejam verdadeiramente em Cristo. Então, que o Senhor nos ajude, né? Para que a nossa oração esteja não somente sendo feita com a consciência da obra de Cristo por nós, da obra mediadora de Cristo, mas também em harmonia com a palavra de Deus revelada. Por isso, meu irmão, você precisa ler a Bíblia. Por isso, você precisa conhecer a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e estar constantemente meditando nessa palavra para você ter o entendimento, né, da vontade do Senhor para a sua vida, né, para guiar os teus passos, ok? Então, em João 16, aqui 26 e 27, quando diz, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, ou seja, vocês não vão precisar que eu solicite ao Pai alguma coisa para vocês, embora Jesus Cristo continue como nosso intercessor, porque ele está à destra de Deus com o seu corpo glorificado, mas ele diz, olha, vocês podem ir diretamente ao Pai em meu nome, porque a obra já foi feita por vocês. Então vocês podem ir ao Pai em meu nome, diretamente a ele. Aí ele diz no verso 27, porque o próprio Pai vos ama. É claro, a própria obra de redenção é fruto do amor do Pai, é fruto do amor do Filho, é fruto do amor da Trindade. Deus nos amou antes mesmo de ter criado todas as coisas. Ele nos amou primeiro e é por isso que nós o amamos. E aqui a Bíblia diz, é porque o próprio Pai vos ama, Jesus repete isso e diz, verso 27, visto que me tendes amado. Ele não está querendo dizer que o Pai ama os discípulos porque os discípulos amam Jesus. Ele está querendo dizer que o Pai ama os discípulos. E porque o Pai ama os discípulos, esses discípulos podem amar o Senhor e demonstram esse amor para com Jesus. Amam Jesus, têm crido em Jesus, ou seja, a palavra aqui dá uma ideia de continuidade, eles não só creram, mas eles continuam crendo e continuam crescendo nessa fé, assim como nós continuamos crescendo na nossa fé. E ele diz, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Então há amor no coração dos discípulos porque Deus os amou. E a fé no coração dos discípulos de que Jesus Cristo verdadeiramente veio da parte de Deus. Eles tinham a compreensão correta na sua fé de que Jesus Cristo verdadeiramente veio do Pai. E aí no verso 28, nós temos uma nota de vitória que prevalece aqui. No versículo 28 de João 16, diz assim, vim do Pai. Olha o que Jesus diz. Eu vim do Pai. E entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Eu queria parar um pouquinho aqui para que vocês e eu prestemos atenção, observemos bem esse versículo, como ele é maravilhoso. Nesse versículo nós temos uma revelação da consciência que Jesus tinha
de si mesmo e da sua obra. Jesus aqui, ele revela através dessa palavra a consciência que ele tinha de si mesmo e da sua obra. Ele já tinha plena convicção de que tudo estava determinado e de que ele iria vencer. Não é à toa que no verso 33, como eu já li aqui para vocês, ele diz: eu venci o mundo. É a última frase dele: eu venci o mundo. Aqui ele diz no verso 28, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Está certo de cumprir plenamente a obra que o Pai tinha designado para ele. Essa passagem, ela designa claramente o fato de que a obra da redenção, a obra da salvação, ela é do próprio Cristo. Salvar o seu povo foi uma tarefa que Deus designou a ele. E também, ao mesmo tempo, foi sua livre escolha. Ele diz: eu vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Vamos observar aqui, o Hendrickson, ele faz o seguinte, ele diz que aqui nós temos 3 fatos centrais nos movimentos da história da salvação. Hendrickson, comentarista, William Hendrickson, ele diz o seguinte, nós temos aqui 3 fatos centrais ou movimentos na história da salvação, na história da redenção. Primeiro, é quando Jesus diz, eu vim do Pai. Quando ele diz, eu vim do Pai, ele está mostrando claramente a sua divindade e a sua preexistência. É aquilo que João diz lá no capítulo 1 de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No verso 14, e o Verbo se fez carne. É aquilo que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem ou humana, sendo servo, e como servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando ele diz eu vim do Pai, ele aponta para a sua divindade, para a sua pré-existência, para a sua vinda do céu, que revela seu amor por nós em ter vindo habitar numa terra amaldiçoada pelo pecado e sofrer pelos pecados dos seus. A segunda frase ele diz, eu vim do Pai, mas depois ele vai dizer, e entrei no mundo. Quando ele diz entrei no mundo, ele está descrevendo agora não somente a sua preexistência, mas ele está descrevendo a sua encarnação. E o Verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, ele é o Deus homem. Ele se torna homem, plenamente homem, não deixando de ser Deus, mas se torna plenamente homem. E começa no tempo certo o seu ministério entre os homens, né? O seu ministério entre os homens. Então, meus queridos irmãos, eu peço que você continue comigo e observe agora o terceiro movimento, né? Eu vou colocar aqui o carregador, porque eu acho que o meu computador está descarregando. Vou pedir só um segundo para vocês, para colocar o meu carregador, porque o meu computador ele está descarregando. Só um minutinho aqui. Pensei que eu tinha colocado antes da gravação. Ok, amém. Bem, gente, voltando ao que a gente está falando. Então, no capítulo 16, verso 28, nós vimos frases que, essas frases, segundo Hendrickson, elas mostram um movimento da obra da redenção do Senhor. A primeira frase é eu vim do Pai. Isso aponta para a preexistência de Jesus e para a sua divindade. A segunda frase é eu entrei no mundo. Isso aponta para a sua encarnação e o seu ministério entre os homens. E a terceira frase é quando ele diz, eu estou deixando o mundo e voltando para o Pai. Então, aqui, irmãos, Jesus está deixando claro que o caminho do sofrimento, da crucificação, da ressurreição, da ascensão, é num aspecto uma partida. Ele está deixando o mundo, mas ele está deixando o mundo como vencedor. Eu venci o mundo, ele diz. Venceu como? Venceu levando no seu corpo os nossos pecados, sofrendo por eles, morrendo a nossa morte, pagando a nossa dívida,
ressuscitando ao terceiro dia, subindo ao céu, depois de ficar 40 dias aqui, depois da ressurreição. Subindo ao céu e sendo glorificado e exaltado acima de todas as coisas à destra de Deus. Como homem agora. Como Deus ele já era. Então, ele deixa o mundo cumprindo a sua obra fielmente. Como ele disse lá na cruz, está consumado. E ele diz, e estou indo para o Pai. Se numa perspectiva ele deixa o mundo cumprindo tudo o que ele fez, numa outra perspectiva, ou seja, de um outro ponto de vista, a sua jornada é uma jornada para estar novamente com o Pai, com a glória que ele tinha antes de ter vindo para entrar no mundo. Isso é fantástico, irmãos, isso é realmente maravilhoso. Isso é algo que nós devemos refletir, a obra do nosso Senhor. Lembre-se que o tema é Jesus venceu e nós também vencemos com ele. Nós também vencemos com ele. Foi isso que aconteceu. Onde é que está o Senhor? O seu túmulo está vazio. O Senhor já foi, o Senhor já partiu, o Senhor está reinando sobre todas as coisas. Ele já enviou o seu Espírito está em nós, e está habitando em cada crente, e habitará em cada um que vai crer, e preparará essa vida para estar eternamente com o Senhor. Então, ele cumpriu com a sua obra, ele venceu. E o fato dele ter vencido nos dá bom ânimo, como ele diz, porque nós somos atribulados e temos o mundo como nosso inimigo, mas nós também somos vencedores. Por mais que ainda não tenha chegado a vitória final em nossas vidas, mas ela chegará. Ela já foi prometida pelo Senhor Jesus, e o nosso Deus, ele não mente, e nós estamos seguros com essa palavra. Caminhando para o final do nosso texto, versículo 29, disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente, não empregas nenhuma figura. Porque Jesus diz, olha, eu vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Então não há nenhuma figura aqui. Ele é direto, nem tão pouco no que ele fala anteriormente. E aos discípulos confirmam isso, no verso 30 eles dizem, agora vemos que sabes todas as coisas. Eles afirmam aqui que Jesus é onisciente. Eles dizem, sabemos que tu sabes todas as coisas. Até porque, quando eles estavam murmurando, com receio em questionar sobre o que significava um pouco de tempo, nós falamos isso aqui a semana passada, quando Jesus disse, por um pouco não estarei convosco, mas por um pouco de tempo, outra vez por um pouco de tempo vocês vão me ver. Eles não entenderam isso e eles começaram a cochichar entre si, e aí Jesus, sabendo, conhecendo o coração deles, a mente deles, ele vai até eles e explica o que ele tinha afirmado anteriormente. Então agora eles estão afirmando, tu conheces todas as coisas. Sabemos que tu és onisciente. Quem é onisciente, irmãos? Somente Deus é onisciente. Mas aqui eles dizem, tu és onisciente. Se Deus é onisciente, Jesus é onisciente, então Jesus e Deus, como ele mesmo já afirmou, são um só. Por mais que alguns que me escutam digam, o pastor está usando um silogismo, né? O silogismo de Aristóteles. Mas é uma verdade isso aqui. Não tem para onde correr. É um silogismo mesmo, e é um silogismo que as premissas e a conclusão é verdadeira. Se Deus é onisciente e os discípulos dizem que Jesus é onisciente, então Jesus e Deus são oniscientes. Então Jesus é Deus. Sem nenhum problema. Aqui Jesus é divino, porque somente Deus é capaz de conhecer todas as coisas. E aqui ele diz, agora vemos que sabes todas as coisas. Os discípulos dizem no verso 30, e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato viestes de Deus. Por isso cremos que de fato viestes de Deus. Essa é a última, né, confissão dos discípulos. Nós tivemos várias confissões no momento do ministério de Jesus, quando Pedro, por exemplo, lá no capítulo 6, quando Jesus Cristo perguntou se os discípulos também queriam ir embora, e Pedro disse, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Outra feita, Pedro mesmo diz, quando Jesus perguntou, o que dizem os homens quem eu sou? E vocês, o que é que dizem? E Pedro diz, tu és o Filho de Deus, né? Tu és o Filho de Deus. Então, agora é a última vez que os discípulos, em conjunto, fazem uma afirmação, quando eles dizem aqui no versículo 30,
cremos que de fato viestes de Deus. Eles estão expressando a sua fé. E no verso 31, Jesus traz uma resposta. Nós não sabemos, em algumas versões, como a minha, que é atualizada, tem a resposta de Jesus está como uma pergunta. A frase no original, no grego, ela nos dá essas duas possibilidades. Aqui poderia ser uma pergunta ou uma afirmação. Geralmente é o contexto quem vai guiar. Segundo os tradutores aqui, eles entendem que é uma pergunta, mas não há nenhuma crítica nessa pergunta. Se é uma pergunta ou uma afirmação, vai significar a mesma coisa. O quê? Que aqueles discípulos estavam crescendo na fé. Que aqueles discípulos estavam passo a passo crescendo na fé, na relação deles com o Senhor, assim como nós também precisamos crescer e cresceremos na fé se mantermos a nossa relação cada vez mais íntima com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus responde no verso 31, dizendo, credes agora? Não é que eles não criam. Apenas Jesus está dizendo, credes agora? Ou seja, vocês estão realmente compreendendo mais agora? E aí, no versículo 32, Jesus diz, eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos. Tem uma predição aqui, uma profecia, né? Cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. É interessante que Jesus ele não está criticando os discípulos aqui. Ele não está jogando na cara dos discípulos o fato de que eles iriam abandoná-lo. Não, isso é para que se cumpra. Esse texto está em Zacarias, capítulo 13, verso 7, de que o pastor seria ferido e as ovelhas iriam ser dispersas. Nós sabemos que isso aqui é um cumprimento de Zacarias 13, verso 7. Jesus, ele sabe que os discípulos ainda não tinham capacidade suficiente de enfrentar o que o Senhor iria enfrentar. E ele não está aqui em nenhum momento lançando em rosto dos discípulos a fraqueza da fé deles. Muito pelo contrário. Ele está dizendo o que vai acontecer para que esses discípulos, quando enfrentarem essa situação e fugirem cada um para as suas casas, possam depois ter paz em Cristo, entendendo que o Senhor compreendia que há um processo em que eles têm que passar para poderem crescer na fé e morrer pelo seu Senhor. Isso vai acontecer no futuro. Esses discípulos que fogem aqui são os mesmos discípulos que vão dar a sua vida por Jesus. Jesus Cristo sabia disso. Ele estava preparando o coração deles. É interessante observar, irmãos, que Jesus ele faz duas afirmações aqui. A primeira é que eles vão se dispersar e irão para as suas casas. E a segunda é que eles vão deixá-lo sozinho. Eles vão deixar o Senhor sozinho. Mas Jesus, ele conforta o coração dos seus discípulos, dizendo, olha, é como se eles dissessem, olha, não se preocupem quando vocês fugirem, quando vocês me deixarem só, porque eu não estarei só. O Pai, ele estará comigo. E não há presença mais consoladora, confortadora e segura do que a presença de Deus na vida de cada um de seus filhos. Então, Jesus ele deixa bem claro, em João 8, 29, João capítulo 8, verso 29, o Senhor Jesus ele diz o seguinte, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus não estaria só, mesmo que seus discípulos fugissem, porque o Pai estaria sempre presente com ele. Sempre. Não há diferença na sua vida nem na minha vida. O Senhor, ele nos prometeu, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não se desespere. Por mais que talvez algumas pessoas possam não estar conosco,
não porque não nos amem, não porque não gostem de nós, mas por causa da própria situação em que nós estamos enfrentando, uma coisa é certa: eu e você, nós nunca estamos sozinhos. O Pai está conosco, o Filho está conosco, o Espírito Santo está em nós e está conosco. Por isso que Jesus pôde dizer: eu venci o mundo, e por isso também nós podemos dizer, baseados no que Jesus fez e nos prometeu, que em Cristo Jesus nós também somos vencedores. Ele termina o texto dizendo aqui no versículo 33, estas coisas vos tenho dito, veja, não foi nenhuma crítica, muito pelo contrário, ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais o quê? Paz em mim. Não é paz em qualquer outra coisa, mas é paz em mim, para que vocês tenham paz na minha pessoa, no que eu faço, no que eu falo, no que eu prometo, no que eu profetizo, no que eu cumpro, na minha pessoa, no meu ser, na minha palavra, no meu fazer, no meu poder. Então, em Cristo, nós podemos ter paz. E ele diz essas coisas, não somente para os discípulos de sua época, mas para nós que somos seus discípulos hoje, para que nós também tenhamos paz. E aí ele mais uma vez repete o que ele já tinha dito. Ele tinha dito que o mundo já nos odiava, né? O mundo nos odeia porque odiou ele também. Se o mundo odiou, odiará também os seus discípulos, que são seus representantes. E aí ele diz aqui, olha, no mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições. As pessoas às vezes entendem esse versículo apenas como problemas do cotidiano, mas essas aflições aqui envolvem também perseguições por causa do evangelho, perseguições por causa da nossa fidelidade, principalmente as perseguições por causa da nossa fidelidade ao Senhor. Então, no mundo passais por aflições. E aí eu encerro como comecei. Mas tende bom ânimo. Qual é a frase que Jesus diz aqui? Eu venci o mundo. Jesus diz: eu venci o mundo. E eu repito para você: se Jesus venceu o mundo, todos aqueles que estão com ele, é isso que ele está querendo enfatizar, também vencerão o mundo, vencerão a morte, vencerão o pecado, vencerão a dor, vencerão o sofrimento, vencerão as fraquezas, vencerão a miséria. Todos aqueles que estão em Cristo são também vencedores com ele. Eu termino aqui o capítulo 16 de João e convido você a abrir em Romanos, capítulo 8, e eu encerro a nossa exposição de hoje com Romanos 8, versículo 37, que diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa guardar no seu coração essa palavra. Eu venci o mundo, disse Jesus. Portanto, tendo bom ânimo, continue firme, porque também você, por meio de Cristo, vence o mundo. Já é vencedor, ou mais do que vencedor. Continue firme, em nome de Jesus, porque em Cristo, Ele nos amou. E por causa da sua obra em nosso favor, nós somos mais do que vencedores. Amém. Domingo de manhã, 9 da manhã, estaremos juntos na nossa live, lá da igreja, a nossa live da Escola Dominical, e vamos estudar Efésios, capítulo 4. Antes, eu quero lembrar que sábado à tarde, né, às 5 horas da tarde, eu só confirmar aqui, sábado, 5 horas da tarde, está marcado aí para os irmãos, isso mesmo, às 16 horas, perdão, sábado às 16 horas, vai ter um bate-papo sobre ansiedade, né? Nós vamos falar um pouco sobre ansiedade, é com jovens, mas você pode participar. Acesse o nosso Instagram, tá? Igreja Batista Ebenezer, PE, tá? Igreja Batista Ebenezer, PE, é o nosso Instagram, né? Se inscreva lá,
dê um clique lá, comece a nos seguir, né? Eu não sou a pessoa certa para explicar essas coisas, mas comece a nos seguir. E aí vai ter todas as orientações para você. Será no Google Meet. Nós vamos ter esse bate-papo aí sobre ansiedade. Será algo bem formal e será uma bênção. E domingo de manhã, 9 da manhã, nós temos a nossa live sobre Efésios, capítulo 4, dando continuidade à unidade da igreja. E aí nós vamos trabalhar agora a partir do versículo 7 de Efésios, capítulo 4. E domingo à noite, às 18 horas, nós temos a nossa live do nosso culto solene, também, né, lá da nossa igreja, lá na sala do seminário, né, ou dos jovens. Nós estamos ali filmando, gravando, e os irmãos podem participar ao vivo. E aí, a partir de terça-feira da semana que vem, nós já vamos abrir as portas da nossa igreja para termos o nosso culto de oração, nosso primeiro culto de oração depois da pandemia, tá? Você é muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos por tudo. Que essa palavra venha alcançar o coração de cada vida, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço a todos. Estou muito feliz de saber que a gente vai poder voltar a se ver na próxima semana. Abração, meus irmãos.